Meu nome é Juan. Juan só. Juan só. Minha esposa Laura, pode ficar em pé, Laura? Por favor, dá um aplauso, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, né, meu amigo? Deus é bom. Eu nunca pensei que ia casar com uma menina tão bonita assim como minha esposa, né? E você consegue perceber, né? Eu olhava esse rosto todo dia no espelho, né? Então eu falei, meu Deus do céu, isso vai estar um pouquinho difícil. Nosso filho Oliver, que está ali, acho, dormindo, né? Porque ele estava dançando no louvor todo e dormiu nos braços da Rebeca. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Por se sentir honrada, Rebeca, a primeira vez que o nosso filho dorme no braço que não é o nosso, né? Então eu estou com um pouquinho de ciúmes. Mas tudo bem, Deus é bom, Deus é bom. Meus irmãos, só falar que eu sou da Argentina. Eu sei, me desculpa. Eu não tinha o que fazer, minha mãe que escolheu aquilo, tá? Eu até gritava, mas não tinha jeito. Eu nasci na Argentina, mas ninguém é perfeito, né? Olha para a pessoa do lado, vai ver que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E bom, né? Nós somos todos pecadores, mas Deus ama a gente mesmo assim, né? Imagina, se Deus ama até argentino, Deus ama qualquer um mesmo. Igreja, muito obrigado por esse tempo. Eu sempre falo que é bom estar na igreja, é bom louvar o Senhor, mas eu sempre me sinto privilegiado, mais do que formar parte da família do Senhor, de compartilhar a palavra de Deus, né? Eu sinto que a gente ouve tantas coisas ao longo da nossa vida, né? Tantas palavras que nem sempre joga a gente para cima. Geralmente a gente escuta ao longo da semana, né? Em alguns momentos da nossa vida, algumas palavras que jogam a gente para baixo. Algumas palavras que magoam a nossa vida, que ferem a nossa mente, nosso coração. E o importante da gente dar lugar à palavra de Deus. Não somente para jogar a gente para cima, não somente para botar um sorriso na nossa vida, mas também para sarar aquelas feridas, aquelas mágoas no nosso coração. Sempre é importante dar ouvido à palavra de Deus. Sempre é importante dar ouvido à palavra de Deus. Então é um privilégio para mim partilhar a palavra de Deus com você nesse dia. Mas eu quero animar você. Às vezes damos ouvido às palavras que magoam a gente, mas não somos assim tão rápidos para dar ouvido à palavra de Deus, que traz orientação para a nossa vida, que traz orientação para a gente tomar boas escolhas, para a gente crescer, para a gente amadurecer e para a gente ter vitórias no nosso dia a dia. Então quero encorajar você a dar ouvido à palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu sei, com aquele sotaque argentino, né? Mas Deus é bom mesmo assim, tá? Deus é bom. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. No verso 22 ou 25 que a gente vai ler, eu tenho aqui a nova tradução linguagem de hoje. Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei como título para essa pregação nessa manhã, a verdade inconveniente. Eu tenho que pedir também desculpa, que faz 7 anos que eu não falo português, tá? A gente foi missionário no Brasil durante 5 anos, depois a gente foi 5 anos para os Estados Unidos para estudar, e a gente tem um ano, vai ter um ano, né, que a gente está na transição e que a gente está morando na Espanha. Então meu português é assim, como que falavam lá, né, meio xing-ling, é uma coisinha meio estranha, mas eu espero que você possa compreender que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Dentro dessa verdade inconveniente, nessa verdade incômoda, nem sempre é fácil ouvir a verdade.
Nem sempre é fácil ouvir as verdades da vida, né? A gente às vezes fala com pessoa que não conhece a gente, não conhece as nossas histórias, né? A gente fala à vontade. Aí entra a nossa esposa, a gente tem que começar, porque ela conhece tudo da gente, né? E sabe que o que a gente está falando nem sempre é tudo aquilo, né? Então, quando alguém conhece as nossas verdades, é um pouquinho incômodo. Porque a verdade é que é muito mais fácil falar do que fazer. Há uma facilidade enorme em falar. Eu posso aqui ficar e falar para você que eu sou astronauta. Mas eu tenho medo até de viajar de avião. Imagina, eu num foguete saindo da Terra. Não, é muito mais fácil falar do que fazer. Então, tem algumas verdades que são incômodas a gente ouvir dentro desse contexto. E a verdade inconveniente que eu quero partilhar com você hoje está aqui em Tiago 1, 22 ao 25. Então, vamos dar a leitura. Diz: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem. Não apoiem, mas apoiem em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada e depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Eu gosto que a gente tenha uma leitura seletiva, né? Se a gente parar agora, a gente vai sair com esse pensamento: Deus vai abençoar tudo o que eu fizer. Por a nossa leitura seletiva, né? A gente gosta de pegar as partes boas, né? Mas isso aí é uma consequência do que a gente leu antes. Eu não posso pegar somente a parte boa, né? Interessante o jeito que o Tiago coloca essa história, essa verdade incômoda, que eu escrevi, a verdade inconveniente é que, de acordo com o conselho bíblico, de nada serve só ter conhecimento sobre a Bíblia. O realmente importante é viver o que a Bíblia diz. Amém. Você no ano escuta 52 mensagens como essa aqui, num domingo de manhã. 52, todo ano. Fora o que você escuta entre semana, também como atividade da igreja. Fora as vezes que você entra no YouTube e assistir quem sabe quem falando ao respeito do Evangelho. Fora as vezes que você faz parte de alguma conselheria, grupo de hogar. Muitas vezes nós ouvimos, nós não temos problemas de conhecimento hoje. O que nós temos é problemas de caráter. Saber das coisas nós sabemos. Hoje, para fazer qualquer coisa na minha casa, eu entro lá no YouTube e eu pergunto. Eu assisto vídeo, eu conserto qualquer coisa na minha casa, mesmo não sabendo. Eu tenho que fazer uma comida. Mesmo eu não sabendo, eu vou lá no YouTube, eu boto no Google, lá tem a receita, eu sigo lá, eu faço, sai tudo errado, mas eu faço. Porque nós não temos problemas de conhecimento. O conhecimento está aí. Deixa eu ver seu telefone aí. Seu telefone aí, ó. A Chanel é o conhecimento do mundo, conhecimento coletivo. Tem muita coisa ruim também, né? Mas conhecimento coletivo, a gente não tem problema de conhecimento. O que a gente tem é problema de caráter. Porque o caráter entra quando a gente sabe o que tem que fazer e chega o momento de fazer ou não fazer. Como, por exemplo, que a gente sabe que tem que perdoar, mas chega o momento de perdoar ou dar uma bronca. A gente escolhe a bronca. Quando chega aquele momento que a gente quer fazer a escolha de botar aquilo que a gente sabe na prática
ou continuar fazendo o que nós temos vontade de fazer. A verdade inconveniente, a verdade incômoda da nossa vida é que é insuficiente saber ao respeito da vontade de Deus. O grande desafio e o verdadeiro desafio na jornada cristã, na vida espiritual, é fazer a vontade de Deus, por mais inconveniente que essa vontade seja. Porque se você percebe, a palavra de Deus sempre coloca a gente como num espelho, olhando o que nós somos e o que a palavra de Deus, o que Deus espera que nós sejamos. E sempre tem uma distância, no meu caso, muito grande, no que eu sou e que Deus quer que eu seja. E aquele caminho, aquele espaço, aquela estrada representa a nossa jornada cristã, a nossa caminhada cristã, onde você e eu temos muito do que aprender. E eu queria compartilhar você 3 coisas nessa manhã para a gente juntos conseguir aprender mais alguma coisa ao respeito de Deus e colocar, isso sim, na prática nas nossas vidas, porque o próprio Deus está nos animando a viver mais do que a falar. 3 coisas. A primeira coisa que eu queria partilhar com você é que temos que sair do mundo das ideias. Nosso conhecimento de Deus e a nossa experiência ao respeito e com Deus não é somente para assistir no mundo das ideias, no pensamento. Tem pessoas que têm muitas ideias, muito pensamento do mundo interno, muito rico, de coisas que queriam fazer, de viagem que queriam realizar, de desafios que queriam aceitar, de trabalhos, de estudos. Tem ali um repertório muito grande de ideias, de sonhos, mas nunca tem a coragem de fazer. E o perigo, a grande tentação, como nós já falamos, é que é muito mais fácil falar do que fazer. E é um perigo, uma tentação para nós também. É um perigo, uma tentação para nós também, porque é muito mais fácil falar do Evangelho que viver o Evangelho. É muito mais fácil eu entender que eu tenho que pregar o Evangelho do que sair na rua e, de fato, pregar o Evangelho. Eu sei que vocês todos têm muitos conhecimentos ao respeito, por exemplo, de como que quem tem que ser um lar cristão, de como você tem que tratar a sua esposa. Cadê os esposos aí? Deixa eu ver as mãos aí, abençoados. Tem só 2 esposos na igreja, bom, não tem problema nenhum. Tem 3 lá, glória a Deus, 4, 5, 6, glória a Deus. Irmão, eu vou dar um conselho para você. Na hora que alguém pergunta se você está casado com essa moça bonita que está do seu lado, você levanta a mão com alegria. Tem algumas mulheres que estão falando assim. Uma falou assim também. Cadê os esposos? É isso aí, com sorriso e tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que você sabe como biblicamente tem que tratar a sua esposa. O problema vem em como que você trata ela de verdade. Tá vendo? A gente sabe. De fato, quando a gente faz alguma coisa errada, nem precisa vir o pastor para falar. Nós mesmos já sabemos, meu Deus, o que eu fiz? Eu sei que não tinha que fazer isso, por que eu fiz? Mesmo para as esposas, tá? Mesmo para todo mundo, mesmo para toda situação e circunstância na nossa vida. Quando chega um momento que a gente tem que fazer uma escolha, e sabe qual é a escolha boa para fazer, que segue a vontade de Deus, que segue o ensinamento bíblico, e a gente faz a outra escolha, porque é mais conveniente para a gente. Tem um grupo de pessoas que procuram no Evangelho um atalho, uma forma, um jeito fácil
de atingir os seus próprios objetivos de vida. Isso não está garantizado na palavra de Deus. O que está garantizado na palavra de Deus é que a vontade de Deus vai ser feita, não a nossa. Porque nem sempre a nossa vontade glorifica a Deus. Nem sempre a nossa vontade está de lado da vontade de Deus. Aliás, o próprio Jesus, perto da sua morte, deixa-nos ver que a sua vontade não estava alinhada com a vontade do Pai. Ele diz: se for possível, não me deixa passar por essa experiência. Se for possível, eu não quero beber daquilo que eu estou por experimentar, mas seja feita a tua vontade. Deixa ver que até o próprio Jesus, homem, mulher como nós, pessoa, experimenta esses momentos na vida em que sabe qual é a vontade de Deus, sabe qual é a própria vontade, e começa uma luta para ver o que realmente nós vamos fazer. E essa luta não acaba nunca. Sempre estamos perante decisões, escolhas, reações, para ver se vamos escolher fazer o que Deus quer ou se vamos continuar a escolher o que nós queremos. O perigo está em que é muito mais fácil pensar, falar, do que de fato fazer. Imagina se Jesus tivesse ficado só no mundo das ideias, falando assim: como seria bom morrer por esse povo aí, até por aquele argentino doido que está lá em Buenos Aires. Como seria bom eu nascer lá no primeiro século, na Palestina, e estar lá e viver como judeu, e pregar na sinagoga. E como seria bom morrer na cruz, no tempo do Império Romano. Seria épico. Mas fazer o quê, né? Dar uma voltinha no celular. E nunca vem sequer viver entre nós. Você e eu estaríamos ainda num grande problema. Romanos 1:16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem. Aleluia. O Evangelho é poder de Deus para salvar todos os que creem. Não é uma ideia intelectual. Não é uma ideia que só tem que morar na minha mente, que tem que morar num livro, que tem que morar numa biblioteca. Não. É poder de Deus. Aleluia. Não é poder de Deus para eu ser grande. Não é poder de Deus para eu soar sábio, inteligente, intelectual. Não. É poder de Deus para salvação. Aleluia. Para que aquele que está perdido possa achar o caminho, para aquele que está doente possa ser sarado. Aleluia. Poder de Deus, não brincadeira de pessoa pequena, poder de Deus. Aí que vem o problema, porque esse poder de Deus, às vezes nós somente falamos dele e não vivemos nele. O Evangelho é poder de Deus para salvar, e nem você nem eu temos que nos envergonhar daquele Evangelho. E falo isso porque às vezes é confortável falar desse Evangelho num contexto onde todo mundo crê. Geralmente, se eu falar glória a Deus aqui na igreja, o povo aí vai falar glória a Deus, amém, aleluia. Louvado seja Deus. Se eu falar isso no autocarro, nem sempre vai ter tanto maluco assim. Se eu falar na universidade, se eu falar na escola, se eu falar no trabalho. Então é muito mais confortável falar do Evangelho com pessoas que acreditam no Evangelho. E é interessante que esse texto aqui coloca a primeira palavra, né? Eu não me envergonho. Porque é difícil falar com aqueles que não creem. O Evangelho, que é poder de Deus, não é para debate teológico somente, não é para maravilhar os sábios,
Cuidado, porque tem correntes que querem colocar a teologia, o evangelho somente na biblioteca, somente no seminário, somente no debate, somente na conversa. E o evangelho é para a estrada, é para a rua, para as pessoas, para os povos. Cristo Jesus caminhou entre a gente. O evangelho, a palavra de Deus é para correr pelas nações. É para atingir e alcançar o perdido, não para eu parecer inteligente falando a respeito dela. Temos que sair do mundo das ideias. A segunda coisa que eu acho importante é que temos que conciliar o que dissemos com o que fazemos. É interessante que algumas pessoas falam que nós, evangélicos, somos hipócritas. Eu sei que você nunca ouviu isso, mas lá fora é muito comum. Você é hipócrita, por quê? Porque olham para a gente, nós falamos uma coisa e fazemos outra, né? A definição de hipocrisia. E sabe que eu penso que não é triste que eles falem que somos hipócritas. A verdadeira tristeza é quando eles estão certos. Tudo bem se não falam. Aliás, se falam mal de nós mentindo, bem-aventurados. Não tem problema nenhum. Glória a Deus. Fala aí, mente, não tem problema nenhum. Agora, o verdadeiro problema é quando eles estão falando a verdade. E nós somos aqueles hipócritas. Eu às vezes penso e falo assim, né? De fato, quando eu dou aulas de evangelismo, glória a Deus por tudo... estratégias de evangelismo, né? O pastor Geraldo Sana fala que tem que ter aquelas três, né? De grupo de casa, evangelismo de evento e evangelismo de rua. Mas eu sempre falo assim, né? É interessante que nós gostamos de falar com pessoas estranhas. Estranhos, fala, desconhecidos. Mas não falamos com aqueles que estão 40 horas por semana com a gente. É interessante, não é? Por que será? Será porque eles conhecem de fato quem que a gente é? Aliás, se você... Eu não estou falando de uma melhor que a outra, eu estou achando que isso é interessante. Se você prega para alguém na rua e essa pessoa aceita o Senhor, é muito mais difícil você seguir o discipulado dessa pessoa. Você nem sabe onde que mora, quem que é, tal. Você pode falar, alguém aceitou o Senhor, mas às vezes é muito fácil perder o rastro dessa pessoa. Agora, se você prega alguém no trabalho, na escola, essa pessoa aceita o Senhor, é muito mais fácil continuar caminhando com essa pessoa. Discipulando, respondendo suas perguntas, orando por ela. Então, é interessante que nós escolhemos falar com desconhecidos, mas não escolhemos falar com aquele que conhece a gente. E às vezes porque nós não queremos ser chamados de hipócritas, porque eles vão estar falando a verdade. Temos que nos fazer uma pergunta que é inevitável, queridos. E a pergunta é, será que nós estamos vivendo o que pregamos? A pergunta é, será que nós estamos vivendo o que pregamos? E por que você não fica aqui pregando, mas aquilo que você fala para sua família, aquilo que você fala para seus amigos, aquilo que você fala para seus filhos, para sua esposa, para seu esposo, aquela altura que você coloca nas outras pessoas, será que você está vivendo aquela altura? Porque como eu te falei, é muito mais fácil falar do que fazer. Então é muito mais fácil eu falar para o outro como tem que viver e eu estar negligenciando minha própria existência. Então é muito mais fácil eu colocar o listão bem alto para o outro e eu pular igual esse aqui que está jogado no chão. É muito mais fácil colocar no outro um desafio, uma existência difícil de viver e eu achar que eu não tenho por que mudar o meu estilo de vida. Deixa eu te falar que o púlpito é insuficiente para pregar o evangelho. O que é necessário são relacionamentos saudáveis. Amém. E esses relacionamentos saudáveis não são construídos no domingo de manhã. Esse relacionamento saudável é construído segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu falei certo, né? Glória a Deus. Eu nunca entendi porque segunda começa na segunda, não começa na primeira, mas não tem problema nenhum. Você me explica depois. E se você falar, não é que domingo é a primeira, teria que ser de primeira no domingo. Então esse relacionamento saudável é construído no dia a dia. É construído com a sua família, é construído com o seu trabalho, é construído na escola, é construído no bairro. E aí é que realmente nós somos quem nós somos.
É lá que a gente tem que ser íntegro. É lá que a gente tem que ter caráter. É lá que a gente tem que... Por isso que é pesado se você vai lá e fala do evangelho à sua família, depois você tem que viver desse jeito. Isso é difícil. Isso é difícil. Cada vez que você fala, cada vez que você prega, cada vez que você expõe o evangelho, você está também, teria que estar aceitando que você vai viver dessa maneira. Então aí, que todos os nossos pensamentos e ideias na nossa cabeça tem que passar por um filtro e ver o que de tudo isso eu estou disposto a viver. E aí a gente vai ficando com pouquinha coisa às vezes. Mas a gente vai aceitar e vai entender o desafio que a gente tem muita coisa que aprender de verdade. E que a gente tem um margem muito grande de crescimento. Ainda há muita coisa que Deus quer fazer na tua vida, meu amigo. Ainda há muita coisa que Deus tem que trabalhar no teu coração. Não pensa que Deus acabou. Tem muita coisa que o Espírito Santo quer transformar no teu entendimento. Coisa que você nem imagina, Deus vai te levar. E quando você acha que Deus já terminou com você, que já passaram muitos anos, que já muita coisa foi feita, Deus ainda vai te surpreender, porque Deus não ha finalizado a sua obra em você. Não importa se você tem aquele cabelo bonito, tudo branco, ou se você, igual meu filho, tem um pouquinho de cabelo, porque você é criança. Também, pastor, não falei não. Não tem. Deus ainda tem uma história para escrever em você e na sua família. Alguém acredita nisso? Deus é bom. E finalizando, a terceira coisa que eu queria falar para você é que temos que reconciliar a palavra de Deus com a missão de Deus. E esse aqui é o que mais me surpreende, porque teria que ser uma coisa que é inseparável, mas em algum momento da história do cristianismo, nós colocamos a teologia no seminário e a missão lá na igreja, como se fossem coisas diferentes. A palavra de Deus e a missão de Deus têm que estar reconciliadas. Amém. Eu não posso somente saber sobre Deus, eu tenho que viver a missão de Deus. A missão de Deus tem que ser a minha missão. O objetivo de Deus tem que ser o meu objetivo. Não são coisas diferentes. Em algum momento nos Estados Unidos fizeram isso, quebraram a igreja. Porque os teólogos lá ficaram lá e a igreja separada, diferente. O pessoal mandava as pessoas para estudar no seminário, saíam teólogos e o que a igreja queria era pastor. Há uma grande diferença. Nós temos que reconciliar a palavra de Deus com a missão de Deus. Porque quando nós não lemos a palavra de Deus pela lente da missão, nós mal interpretamos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o manual da missão de Deus. A palavra de Deus fala da redenção do homem e da mulher. A palavra de Deus fala do plano de Deus e como nós temos que nos sumar naquele plano. O plano do passado, do presente e do futuro, para nós fazer parte dessa história. Aleluia. Então nós estamos escrevendo aqui o capítulo que pertence a Portugal, da missão de Deus. Com a sua vida e com a minha vida. Isso é um privilégio, meu amigo. Isso é maravilhoso, porque cada coisa que nós fazemos em nome de Jesus nessa terra está escrevendo essa história da missão de Deus nessa nação. Aleluia. Tudo o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, está apontando para um objetivo que é supremo. E essa missão e esse objetivo é que todos os povos adorem ao Senhor. Aleluia. Você tem lá Apocalipse 7, 9, que
que fala que tem diferentes povos, diferentes línguas, adorando perante o trono, adorando o Senhor. Essa é a visão que temos que completar, que todos os povos adorem. Então, se essa é a missão da Bíblia, se essa é a missão de Deus, eu tenho que entender que essa é a minha missão. Porque eu não posso somente saber da palavra de Deus, eu tenho que me envolver na missão de Deus. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. E para finalizar, eu só conto essa história para a gente entender realmente a profundidade e a importância do que a gente está falando. Essa história aqui é tão gráfica, é claro que é inventada, mas é tão gráfica que a gente vai conseguir ver de verdade o que a gente está tentando falar nessa manhã. Eu vou desculpa aí te incomodar, tá? Esposa, levanta as mãos, esposos, glória a Deus, aí, bonitos, felizes, a alegria, a luz que sai de vocês, glória a Deus. Imagina, esposa, que teu esposo, domingo de manhã, pega o seu violão, toca no imaginário, um mariachi lá atrás, e fica na tua janela e canta uma canção bonita, que chama de serenata, é serenata mesmo, tá? Alguns falam, não, por favor, que meu esposo não cante, não. Ele está lá e, canta os mariachis, tá? Os mexicanos canta a serenata bonita para você, eu te amo, você é a melhor mulher do mundo, mais bonita e tal, e um monte de palavras bonitas para você, tá? Aí você fica, ai meu Deus, como eu amo ele, que bonito que ele é. E agora segunda de manhã, você descobre ele dando um beijo numa vizinha aí do bairro. O que aconteceu com a serenata? Qual a importância da serenata nesse momento? Oi? Nenhuma! Aliás, acho que por causa da serenata, você está ainda mais chateada. Não é? Sem vergonha, ele ontem cantou para mim. Com essa mesma boca que falava que me amava, está dando um beijo naquela. Pior a situação, não é? Por quê? Porque as nossas palavras têm que estar acompanhadas de ações que respaldem aquelas palavras. Senão, aquelas palavras não somente são ocas, são uma falta de respeito para a nossa pessoa. Agora imagina, hoje domingo de manhã a gente entoou serenata ao Senhor. Hoje domingo de manhã nós falamos ao Senhor quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é, quanto nós amamos Ele, quão importante Ele é para nós. Mas se nós, amanhã de manhã, não respaldamos essas palavras com as nossas ações, as nossas palavras de hoje não somente são ocas, sino que elas são uma falta de respeito ao grande Deus. Então, nosso louvor de hoje tem que estar acompanhado com o louvor de manhã. O nosso louvor de segunda tem que estar respaldado pelo louvor de terça. Tem que estar respaldado pelo louvor de quarta. Tem que estar respaldado pelo louvor de quinta, de sexta. Nossas palavras de hoje têm que estar respaldadas pelo nosso louvor na nossa vida. Porque nós não somos duas pessoas. Somos uma. Nós não somos e não devemos ser uma pessoa de domingo e uma pessoa de semana. Nós somos uma pessoa que glorifica Deus, uma pessoa que exalta o nome de Deus, uma pessoa que vive o que fala, vive o que pensa, vive aquilo que acredita. Senão o mundo que fala que somos hipócritas vai estar falando a verdade. E dessa palavra, dessa boca aqui, com essas palavras, nós pregamos o Evangelho. E nós não podemos faltar ao respeito ao nosso grande Deus. Amém? Fique em pé, meu querido, eu queria orar com você. A grande incomodidade, a verdade inconveniente é que nós temos que viver o que falamos, que é insuficiente somente ouvir a palavra, nós temos que viver
a palavra, e isso vai nos levar em lugares e situações difíceis pela causa do Senhor. E nós temos que estar dispostos a ser luz. Jesus morreu numa cruz pela gente, demonstrando para nós um amor sideral, um amor gigante, imenso. Não tenhamos a pouca vergonha de dar para Ele em troca um amor somente de domingo. Nós podemos fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Fecha teus olhos comigo e vamos orar.